Oi gente, estamos aqui no 26º Impob, sou Marcos Bernardes, do Fórum Baiano de Comitê de Bacias e do Comitê de Bacias do Frades, Puraém, Santo Antônio. Estamos aqui com a promotora, a doutora Bruna Légora, do Ministério Público do Espírito Santo, que tem demonstrado uma ação muito importante na gestão de recursos hídricos. Doutora, a senhora poderia falar um pouquinho sobre a experiência de vocês? Então, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, desde 2021, ele passou a atuar de uma forma diferente, de uma forma regionalizada. A nossa Procuradora-Geral da época, a doutora Luciana, ela criou as coordenadorias de bacia. O Estado, então, foi dividido em 7 coordenadorias, onde promotores de justiça foram designados para atuar, fomentando os promotores de justiça das comarcas do interior. E qual é a nossa proposta? Como o promotor de justiça da comarca, ele não consegue dar um olhar mais diferenciado para os recursos hídricos por conta da atuação criminal, do idoso, do civil, das audiências, foi criado então um plano de atuação por biênio. A cada ano a gente elege algumas propostas de atuação. E já nos anos de 2022 e 2023, nós começamos a atuar então no fortalecimento dos comitês de bacia e principalmente nas estações de tratamento de esgoto, buscando a regularização formal dessas ETs, se tem licença ambiental, se tem outorga junto ao AGE, é um elemento que muitas vezes esse critério os municípios sequer sabiam que era necessário, né, para lançar o efluente, essas questões, e também a regularidade em relação à eficiência desse tratamento. E aí nós passamos a cobrar se o município ele faz o exame via laboratório, se ele acompanha esses índices, e também foi diagnosticado a grande deficiência dos nossos municípios nesse ponto. A partir desse diagnóstico, nós passamos então a cobrar desses municípios um plano de trabalho, de melhoria da estação de tratamento e até mesmo de expansão e construção de novas ETs. Nesse período, nesse momento, nesse ano de 2025, nós estamos acompanhando alguns planos de trabalho que já foram encaminhados. Muitos municípios conseguem, vão atrás de recursos com o governo federal, com o governo estadual, e outros ainda estão na modelagem de contratar laboratórios para conhecer os índices de tratamento das suas próprias ETs. E do ponto de vista do fortalecimento dos comitês de bacias, como vocês têm conseguido contribuir com esse processo? Perfeito. O fortalecimento do comitê de bacia é uma área que nós estamos apaixonados. Eu sou coordenadora da Bacia do Doce e dentro desse fortalecimento a proposta foi primeiro conhecer o trabalho dos comitês, entender o que eles faziam, como que eles trabalhavam, se eles tinham capacitação, qual a relação deles com a AGE, quais eram os investimentos e depois acompanhar também em relação aos instrumentos de gestão de recursos hídricos do Estado, como que eles estavam sendo implementados. Foi feito esse retrato, esse diagnóstico através de questionários e também de reuniões que realizamos não só com os presidentes dos comitês, mas também com os outros membros. A partir desse diagnóstico, nós nos aproximamos, os coordenadores de bacia passaram então a participar das reuniões, as reuniões ordinárias dos comitês de bacia para ver como que acontecia, como que essas pessoas se comportavam. E aí, feito esse trabalho inicial, nós constatamos, infelizmente, uma realidade de muitos estados, um grande enfraquecimento dos nossos comitês de bacia, sem representatividade, sem recursos, sem estrutura, alguns comitês de bacia não conseguem, os membros não conseguem fazer uma viagem, acompanhar, ir ao município para dialogar sobre alguma obra de macrodrenagem. Percebemos também que há um enfraquecimento político. Os comitês de bacia eles não são considerados pelos municípios e pelo governo do estado na hora de realizar uma obra que envolve recursos hídricos e saneamento. Isso também foi apontado como um grande enfraquecimento e a partir daí nós começamos a pensar como fortalecer esses membros de comitê de bacia. E o primeiro momento nos voltamos para a AGE, que é a nossa agência estadual, e começamos a cobrar a melhoria do sistema. O serviço fornecido pela AGE, um setor único, hoje nós temos um setor único que cuida de comitês de bacia, então tudo é tratado ali, dá uma maior atenção, a capacitação também foi cobrada e hoje foi construída. Aqui no Estado do Espírito Santo, as capacitações eram feitas pela ANA, e agora nós temos uma capacitação própria com webinários que vão ser periódicos e, mais importante, uma capacitação que é feita para o membro que acabou de ingressar, para que ele entenda a importância dele, a função que ele tem a exercer e principalmente a sua representatividade. Dentre ainda dessas melhorias, estamos trabalhando também a questão do plano, do sistema integrado e
também de recursos para os comitês com secretarias executivas. Mas é claro que dentro de todo esse contexto, nos aproximando e vendo a gestão do recursos hídricos do nosso estado, percebemos deficiências nas outorgas que já estão sendo trabalhadas. O sistema agora vai ser todo tecnológico, né? O produtor ele vai poder entrar no sistema e vai conseguir já sair com a sua portaria de outorga, pagando a taxa direitinho. Isso está para ser implementado agora no início de 2026 e principalmente a deficiência da nossa gestão, que é em relação à cobrança pelo uso da água do nosso estado. Doutora, na oportunidade da reunião preparatória para o ENCOB, a gente teve mais oportunidade, enquanto colegiado coordenador do Fórum Nacional de Comitês, de ouvir a experiência de vocês. E é importante destacar que, em muitos casos, esse enfraquecimento do nosso sistema nacional e estadual de gerenciamento de recursos hídricos, de alguma forma a gente tem os comitês como essas instâncias de mediação de conflito, mas, sobretudo, enquanto sociedade, tem sido muito importante o papel do Ministério Público no Espírito Santo. Nós temos casos na Bahia também, e em outros estados certamente, em que, de alguma forma, há essa compreensão e, obviamente, que nós precisamos sensibilizar também o Ministério Público dos diversos estados, né, mas que vocês têm tido um papel fundamental nesse apoio, em muitos casos que parece não haver uma solução e, de alguma forma, o Ministério Público contribui para mediar esses conflitos, né? O grande desafio, de fato, são os recursos financeiros. Então, eventualmente, uma decisão ou algum tipo de posicionamento institucional dos ministérios públicos ajuda no processo. Mas a gente ainda tem um nó orçamentário, né? Como vocês veem essas possibilidades aí, por exemplo, quanto à implementação da cobrança, mas não só? Então, em relação à cobrança, né, os financiamentos, eles são muito vultuosos, a gente entende. Aqui, por que trabalhar primeiro a cobrança pelo uso da água aqui no nosso estado? Desde a implementação dos planos de bacia, se já tivesse sido cobrado, nós estamos perdendo aí de renúncia dessa receita mais de 200 milhões de reais. A cada ano nós temos um orçamento, deveríamos arrecadar 35 milhões, né? Somos um estado pequeno, mas isso poderia ser reinvestido em recuperação da bacia. Além disso, o que foi decidido pelo nosso promotor de justiça titular, que nós apoiamos pelo Centro de Apoio, o Dr. Marcelo Lemos? Ele firmou um termo de compromisso ambiental e nesse termo de compromisso ambiental ficou definido não só a questão do estabelecimento da implantação da cobrança pelo uso da água, mas também o acompanhamento dos investimentos do Estado. Então, o que a gente quer ver agora é quanto o Estado vai investir, está investindo na política de gestão de recursos hídricos, além da cobrança pelo uso da água. Isso está em execução pelo TCA e a gente acredita que até o ano de 2026, no início ali, já vai estar estruturado para que a gente possa acompanhar esses investimentos. A cobrança pelo uso da água durante o ano de 2024, nós trabalhamos junto com a AGER e com a CEAMA a construção desse decreto, garantindo que seja estabelecido um valor agora, né, para o estado todo, mas permanecendo os comitês de bacia com a competência para deliberar a qualquer momento sobre mecanismos e valores de acordo com a peculiaridade da sua bacia. Isso é uma garantia que nós temos ali no nosso decreto. Infelizmente, com o apoio desse encontro maravilhoso que está acontecendo aqui, nós esperamos que o decreto ainda saia essa semana, né, segundo o compromisso do governo do estado, que foi para trazer o ENCOB no nosso estado do Espírito Santo. A coisa é certa, a água é necessária para todo mundo, nas diferentes atividades, não só humanas, né? Nós somos parte da natureza. E eu confesso que eu fiquei intrigado, doutora. O que é que me motivou a entrar nessa seara e contribuir de forma tão decisiva? Por isso daí a nossa admiração pelo trabalho de vocês, para a gente avançar na gestão de recursos hídricos. Então, minha participação no meio ambiente ela é recente, de 2019. Antes eu era promotora titular de um júri, né, de outra comarca, de Aracruz. E lá eu já tinha uma paixão por salvar vidas, né? Eu via naquele trabalho a necessidade de combater o crime organizado, principalmente o tráfico de drogas, para salvar vidas. Era nisso que eu me empenhava cada vez mais. E quando eu vim para o meio ambiente, né, menos de 6 meses, a gente percebe que toda política que você faz, né, coletiva do meio ambiente, ela garante vidas. E o que a gente tem que entender é exatamente isso. Então, a gente já começou com um projeto de desmatamento, um
projeto de uma força-tarefa contra incêndios, uma força-tarefa de proteção de encostas, e logo eu fui convidada então para ser coordenadora da Bacia do Doce. E foi aí que eu me apaixonei, porque eu pude me aproximar dos comitês de bacia. E aí o diferencial em relação a essa política, né, de recursos hídricos e do meio ambiente é que nas outras matérias, no criminal, no idoso, né, o promotor de justiça ele requisita, ele determina, ele cobra. Mas nessa área do meio ambiente, principalmente comitê de bacia, que é uma política participativa, democrática, o promotor de justiça ele tem que mudar o comportamento. Ele precisa se integrar, acompanhar e apoiar os comitês de bacia, para que a gente possa fortalecer e construir junto, garantindo realmente o cumprimento da nossa política de gestão de recursos hídricos.